Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem, ou melhor, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Irmãos, nós começaremos hoje essa mensagem nessa parte aqui do livro de Tiago. Nós dividiremos em duas partes. Então hoje nós falaremos uma parte e no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, falaremos sobre a segunda parte. E o tema dessa mensagem é o poder e os perigos da língua. Quem de nós não já escorregou na língua? Não já disse algo que depois se arrependeu e sentiu que não deveria ter dito? Irmãos, aquilo que nós falamos tem o poder de abrir feridas na alma. Muitas vezes a Bíblia chama a língua de língua ferina, língua que fere, que machuca, que abre feridas. As palavras que são lançadas contra o coração machucam muitas vezes mais do que um soco, porque elas machucam a alma, machucam o nosso coração. Por causa de palavras malditas, amizades são desfeitas, relacionamentos se acabam, casais se divorciam, mas também a palavra tem o poder de levantar os caídos e dar refrigério à alma. Quantas vezes não estamos abatidos e ouvimos de uma pessoa que nos ama uma palavra, irmãos, que nos põe de pé, que nos faz erguer a cabeça e continuar. Irmãos, como é bom ouvir uma palavra sincera das pessoas que nos amam. Muitos filhos têm o seu futuro estabelecido pelo incentivo que ouviram um dia dos seus pais. Seus pais disseram: meu filho, você será assim. Os judeus ainda hoje, eles fazem assim na criação dos seus filhos. Eles já começam a dizer aos filhos aquilo que eles desejam que os seus filhos sejam. Se eles querem um advogado, eles já dizem: esse aqui é o meu advogado. E começa assim a falar e a internalizar no coração da criança aquilo que ele deve ser quando crescer. É isso que a palavra do Senhor nos ensina quando diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E aí nós precisamos, através da verbalização, das palavras, incentivar, levantar, erguer aqueles que estão caídos. Tiago, aqui nesse texto, dá grande importância ao que nós fazemos com a língua. E não só nesse texto. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 26, Tiago ele diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã.
Veja como Tiago trata a questão do falar, a questão da língua. Se alguém não consegue dominar, se alguém não consegue refrear, pôr freio nas palavras, este alguém certamente tem uma religião vã, inútil. Irmãos, é por isso que nós devemos conhecer o poder da língua e o perigo da língua também, para poder servir ao Senhor e ser bênção na vida dos nossos irmãos, naquilo que dizemos e naquilo que falamos. Eu espero que quando você terminar de ouvir a exposição desse capítulo, você possa conhecer um pouco mais dessa parte do seu corpo que é responsável por muitos e muitos problemas em nossas vidas, e que nós possamos entender o poder e usar esse poder de forma poderosa, de forma maravilhosa, para a glória do Senhor. Então vamos entender aqui o que Tiago está nos ensinando nessa passagem, irmãos. Primeiramente, Tiago aqui, ele fala acerca da língua num contexto de ensinar, de instruir a igreja, a que os irmãos não sejam mestres, a que os irmãos não coloquem como desejo do seu coração estar ali para ensinar, porque certamente o mestre ele vai incorrer vez ou outra em falar alguma coisa que ele não deveria ter falado. E aí, nesse contexto de exortação para que os irmãos não queiram muito ser mestre, Tiago então vai nos dar uma série de orientações acerca da língua, acerca do poder da língua e do perigo que a língua nos traz. Para dar a sua lição, Tiago usa uma série de figuras interessantes aqui para dizer como a língua é. Ele diz, por exemplo, que a língua é como o freio do cavalo, como o leme de um navio, como a fagulha de fogo, como um animal indomável é a língua. Ele ainda diz que a língua é como fonte de água e árvore frutífera. Então ele usa essa série de imagens para nos ensinar, para nos mostrar e nos revelar a perversidade da língua, o poder dela e como ela também pode ser uma bênção em nossa vida. Irmãos, o desejo de Tiago é que a igreja possa ser pura naquilo que fala. A igreja possa realmente fazer jorrar dos seus lábios aquilo que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Para Tiago é inconcebível que um cristão bendiga a Deus e amaldiçoe o seu irmão. Por isso ele diz no versículo 10, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Tiago aqui está mostrando, irmãos, essa contradição que existe na nossa natureza, porque somos falhos e pecadores, e em alguns momentos estamos abençoando, estamos bendizendo a Deus, louvando ao Senhor, abrindo os nossos lábios para exaltar a Deus. Mas basta alguns minutos, basta mudarmos o ambiente para um ambiente mais informal, e a gente começa então a falar mal do irmão, e a dizer coisas acerca do irmão, ferindo o irmão, e aí Tiago diz, as coisas não deveriam ser assim. Talvez o que Tiago tem em mente é o fato, irmãos, de que a nossa natureza, como a Bíblia nos revela, ela está corrompida, ela caminha numa direção oposta ao que Deus deseja para nós, e Deus nos deu a língua, foi Ele quem criou a nossa língua, mas criou para que as nossas línguas fossem bênção na vida dos nossos irmãos, que as nossas línguas pudessem exaltar ao Senhor naquilo que falamos, naquilo que dizemos. O problema é que o pecado, irmãos, nos afasta desse ideal do Senhor. E então Tiago diz, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Em nossos lábios não poderia haver uma hora falar de Deus, outra hora falar mal do irmão. Então vamos ver aqui, irmãos, como devemos lidar com o poder da língua e como devemos vigiar aí, né, contra os perigos que a língua traz sobre nós. E aí Tiago nos ensina aqui 5 atitudes que nós hoje iremos tratar 3 e na próxima semana provavelmente trataremos as outras 2. Hoje veremos 3 delas. Essas atitudes vão nos ensinar a lidar com a língua. Primeira atitude que Tiago aqui nos mostra, para servir a Deus e ser bênção aos nossos irmãos naquilo que nós falamos, busque dominar a língua. Pastor, isso não é muito óbvio, não? E como nós esquecemos disso, né? Talvez por acharmos que seja tão óbvio que devemos de fato compreender que a língua muitas vezes está solta
e acabamos falando coisas que machucam os outros, é que às vezes parece que nós não nos damos conta que devemos atentar um pouco mais para ela. Mas veja o que tinha acima da língua, e ali quando o cavaleiro andando, ele quer frear, ele puxa aquilo ali, e aquilo ali, né, pressiona o cavalo, e o cavalo então freia. O cavaleiro, ao puxar o freio, ele controla as ações do corpo, de maneira que Tiago, percebendo como um cavalo, ele consegue frear, parar. Quando o freio é posto dentro da sua boca, Tiago diz que também nós precisamos aprender a colocar freio em nossa boca. Irmãos, é pelo freio na boca que o cavalo anda no caminho que quer o cavaleiro e se livra de perigos no meio do caminho. Muitas vezes o cavaleiro está vendo o que pode acontecer mais adiante. De repente um buraco, um obstáculo, então ele puxa o freio e o cavalo freia. Irmãos, quem não põe freio na sua boca, cedo ou tarde vai esbarrar em obstáculos, vai cair em buracos, vai sofrer acidentes. E Tiago diz, observem o freio na boca do cavalo, quando puxa-se o freio, todo o corpo obedece. Outra imagem que Tiago usa é a figura do leme. O leme é uma peça do navio e que é responsável para dar a direção, porque as duas figuras que Tiago usa aqui são duas figuras que remetem à direção, ao controle, a controlar para onde as coisas devem ir. Irmãos, o curso do navio é dado pelo leme, uma peça pequena do navio que dá direção ao navio. Veja só que coisa interessante, ele faz questão de enfatizar pequeníssimo, né? Leme. A língua também é assim, irmãos, um órgão tão pequeno, mas que é capaz de dar direção a toda a nossa vida. Às vezes, quando nós falamos, a gente tem uma coisa que é natural em nós. Todas as vezes que nós verbalizamos, dizemos algo diante das pessoas, nós tendemos a nos controlar, a nos comprometer com aquilo que falamos. É por isso que muitas vezes você vê alguém que falou até uma mentira, é errado o que ele não falou, mas ele insiste em querer defender aquilo ali, porque quando você diz algo, você acaba se comprometendo com aquilo que você diz. É natural que a palavra ela cause esse compromisso em você. E aí, se você diz algo, se compromete com uma coisa errada, toda a tua vida, todo o teu corpo será prejudicado pela palavra que você disse. Nós precisamos controlar a nossa língua, irmãos. Muitos dos problemas nos quais nos envolvemos, e talvez você esteja envolvido, são frutos do mau uso que fazemos de nossas línguas. Dizendo a palavra na hora errada, dizendo uma palavra que machuca, não tendo uma dimensão do peso que uma palavrinha ela pode causar no coração alheio. Como pastor, muitas vezes eu encontro pessoas feridas com coisas que eu julgo na minha vida pequena, irmãos. Mas eu já aprendi uma coisa, que cada um tem uma percepção daquilo que se escuta, e muitas vezes uma palavra dita do mesmo jeito para alguém que não sentiu nada, é uma palavra poderosa, capaz de destroçar o coração de uma outra pessoa. E nessas horas a gente precisa ter a sabedoria para conhecer um pouco mais do outro, para pesar as palavras que nós dizemos. E dizemos muitas vezes para as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Com quem convivemos mais, com quem sabemos mais das suas falhas, dos seus erros, das suas fraquezas. Ponha freio naquilo que você fala e certamente você se livrará de muitas preocupações nessa vida. Muitas e muitas preocupações. Jesus nos deu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus. E dentre as partes do fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que mas o fruto do Espírito é domínio próprio. O Espírito Santo dentro do seu coração é Cristo habitando dentro de você. É Cristo lhe dando poder para que você possa controlar aquilo que naturalmente você não teria força para controlar. É receber graça de Deus, pedindo a Jesus, Jesus, me dá forças para que eu possa colocar freio na minha língua, para que eu possa ser de fato o que está guiando o leme da minha vida naquilo que eu digo. É pedir graça a Deus, é como falamos aqui inicialmente, Deus, Ele está à nossa disposição em Cristo Jesus,
E o que nós precisamos pedir é: Senhor, dar-me graça, para que eu possa dominar a minha língua. Irmãos, a segunda atitude que Tiago nos dá aqui para servir a Deus e ser bênção aos nossos irmãos naquilo que nós falamos, é a seguinte: saiba que com a sua língua você pode realizar grandes feitos, amém? Mas também causar grandes estragos. A gente pode fazer muitas coisas: erguer o que está cansado, iluminar a vida daqueles que estão em trevas, através daquilo que nós falamos, dar uma palavra de ânimo, de incentivo. Irmãos, é maravilhoso isso quando Deus nos usa e as pessoas dizem: naquele dia você falou aquilo e foi uma bênção sobre a minha vida. Se olharmos para a história, irmãos, da humanidade, quantos líderes não usaram a sua boca de forma que conduziram nações a causar mortes, a tragédias terríveis. Que diga o Adolf Hitler, né? Que ali com a sua oratória fervorosa, né, conduziu toda uma nação a uma matança de judeus. Que coisa terrível! E todos foram exatamente levados pelo poder que aquele homem tinha na sua palavra. Mas veja, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, no exercício do seu ministério, falando, instruindo, ensinando, quanto conforto Ele não trouxe ao coração. Irmãos, nós precisamos ter essa atitude, que é uma atitude de conhecimento da nossa língua, dos grandes feitos que ela pode fazer e também dos grandes estragos. E aí Tiago vai nos ensinar isso no versículo 5. Veja o que ele diz aí, ó. Assim, ele compara com o leme do navio, né? Também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendia uma grande floresta. Primeiro ele mostra aqui: veja como a língua se gaba de grandes coisas, como com a oratória e com toda a retórica que a língua produz, ela pode convencer pessoas, ela pode mudar o destino de pessoas a partir daquilo que nós falamos. Mas aí Tiago diz: mas veja também que a língua é muito semelhante a uma fagulha, né, que cai numa floresta e pode causar um grande incêndio. A gente vê vez ou outra aí, principalmente nos países do norte, né, como os Estados Unidos, em algumas regiões mais quentes, que às vezes, irmãos, uma fagulhazinha de cigarro, né, é capaz de colocar em chamas toda uma floresta. As casas são destruídas, vidas são levadas. E aí Tiago diz: observe que é só uma fagulhazinha, observe que é só uma palavrinha dita que você acha que não tem nada demais. Uma fagulhazinha, a gente dá um sopro e acabou. Irmãos, precisamos ter cuidado com o uso das nossas palavras. A língua, ela pode conduzir o homem no caminho de glória. Por uma palavra, o homem é capaz de mover multidões e tomar grandes decisões. É por meio da palavra que o evangelho chega ao coração dos homens. Veja só que coisa! Deus usa esse órgão que Ele nos deu, a língua, para que nós possamos pregar o evangelho. E aqueles que ouvem o que nós temos a falar, eles têm o seu coração mudado e passam a fazer de Jesus o seu Senhor. E tomam Jesus como Senhor de sua vida por meio da palavra, daquilo que se fala. Por outro lado, a língua, ela pode causar grandes danos. Tiago compara a língua a uma fagulha que incendeia uma grande floresta. Ou seja, uma palavra mal intencionada, ela pode destruir relacionamentos e podem destruir até comunidades inteiras. E nós precisamos ter cuidado, irmãos. O sábio Salomão nos diz lá em Provérbios capítulo 6, versículo 19, o seguinte: que Deus detesta o que semeia discórdia entre os irmãos. Deus detesta quem semeia discórdia entre os irmãos. Agora pare e pense: como é que se semeia discórdia? Existem algumas maneiras de fazer isso. E dentre as mais comuns está lá, irmãos, falar, dizer, gerar inimizade, colocar na cabeça do outro uma percepção equivocada, e ali o coração se infla, se ira, se chateia, e muitas vezes os relacionamentos começam ali a dar errado.
Às vezes eu vejo muito isso numa tentativa de autodefesa nos casamentos. Às vezes começa aquela troca de farpas, de palavras ferinas que machucam. E quando nós convivemos com alguém, quando nós que somos casados, estamos vivendo com alguém, nós sabemos das fraquezas. Nós sabemos da fraqueza do nosso cônjuge. Mas nós precisamos ter muito cuidado para não mirar na fraqueza, porque pode ser fatal. Você pode pôr fogo na floresta do seu lar. A sua casa pode ser incendiada com uma palavra sua. E Tiago está nos chamando a atenção para isso. Irmãos, realize grandes feitos na vida dos seus irmãos e amigos. Deus te deu a língua, você tem esse órgão aí, mas faça dele, um meio de bênção na vida dos seus irmãos. Peça ao Espírito Santo graça para colocar em tua boca palavras meigas e firmes. Observe esses dois termos, meigas e firmes. Não é sempre que você vai ter que falar assim, não. Há momentos que você precisa agir firmemente. Veja o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, quantas vezes Ele se colocava com autoridade, falando firme, e os homens se espantavam com a firmeza, a maneira como Ele se expressava. As palavras dele, irmãos, chegavam ali poderosas, mas havia momentos, irmãos, que as palavras do nosso Senhor eram doces, calmas, serenas. Irmãos, peça a Deus graça. Se você tem sentido, certamente em algum momento, talvez até hoje, esteja sentindo o peso de ter dito o que não deveria ter dito, porque você naquele momento não conseguiu se conter, você mirou exatamente na ferida alheia e disse aquela palavra como uma flecha certeira no coração da pessoa que você mais ama. E isso, irmãos, gera um estrago, Isso gera um estrago. Às vezes as palavras, como alguém já comparou, é semelhante a jogar farinha no ventilador e depois tentar apanhar os grãos um por um. Já tentou fazer isso, irmãos? É difícil, Se você já fez isso em casa, você sabe, por mais que você limpe, vez ou outra você ainda encontra um restinho de farinha espalhado em algum lugar. Quem tem menino em casa já deve ter passado alguma coisa parecida aí. E quem ainda não tem, se prepare que vocês vão ver depois essa curiosidade de menino como é. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, porque quando não medimos as palavras, quando não pesamos as palavras, nós podemos causar grandes estragos, irmãos. Veja como a língua pode ser um perigo para nós também. Nós precisamos nos conter, irmãos. O silêncio, irmãos, simboliza virtude, sabedoria. O silêncio de dizer, não, eu preciso ponderar um pouco mais antes de falar. Esfriar o coração e dizer, olha, eu não vou deixar que o meu coração guie as minhas palavras, eu não vou deixar que o que saia dos meus lábios sejam palavras amargas, palavras que ferem, que machuquem. Se você certamente já passou por isso, você precisa pedir graça ao Senhor se você ainda continua sofrendo, porque não consegue se conter. Graça, favor de Deus. O favor de Deus para você é o seguinte: aprenda a mansidão de Cristo, receba a mansidão de Cristo no seu coração. Ele, quando ferido, irmãos, quando levado ao Calvário, diz o texto sagrado, que ele foi como ovelha muda, não como ovelha berrante, como ovelha berrante que muitas vezes nós somos. Estamos berrando, gritando, falando o que não deveríamos estar falando. E às vezes não nos damos conta que depois teremos que voltar para tentar ajustar as coisas, consertar as coisas, se ainda der tempo de consertar. Irmãos, realize grandes feitos na vida dos teus irmãos, na vida dos teus amigos, porque a tua língua, ela é perigosa, mas ela também pode causar grandes coisas, ela pode causar coisas boas, grandes coisas. Crie pontes entre as pessoas com quem você convive, e não abismo. Crie pontes como? Dizendo, abençoando a pessoa. Suas palavras, elas são capazes de grandes feitos. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Por fim, Tiago aqui ainda nos dá uma terceira atitude que vai nos servir, vai nos fazer servir a Deus e ser bênção
na vida dos nossos irmãos através daquilo que nós falamos. E a terceira atitude é: cuide para que a língua não te contamine com o pecado. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa para você: você já é corrompido pelo pecado. O pecado está dentro do seu coração. Você, como cristão, você vive numa guerra. Todos nós vivemos numa guerra de não deixar o pecado, tomar a dianteira de nossas vidas. Mas todas as vezes que o pecado toma a dianteira na nossa vida, o que é que acontece? Nós nos sentimos contaminados. Ou seja, estamos ali sendo guiados por o pecado, pelo diabo e não por Deus. Tiago está preocupado com o seguinte: que os irmãos que são pecadores, mas cristãos, porém cristãos, eles devem ter o cuidado para que, através daquilo que eles falam, eles não venham se contaminar com o pecado. E aí ele diz assim no versículo 6, observe aí na sua Bíblia: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Tiago diz aqui que a língua é um fogo, ou seja, ela arde dentro dos nossos lábios, dentro da nossa boca, pronta para queimar a nossa própria vida e a vida alheia. Ele ainda nos ensina aqui que a língua contamina o corpo. Como é que a língua contamina o corpo? Quem vai nos esclarecer isso é Jesus. Veja o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 6, versículo 45. Na parte finalzinha, Jesus diz o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração for bom, coisas boas fluirão daquilo que você fala. As pessoas serão abençoadas, colherão os frutos daquilo que está no teu coração. Mas se o teu coração for ruim, meu irmão, as pessoas vão colher o que é ruim através daquilo que você fala. Ou seja, a boca é por onde saem as intenções do coração. Elas se revelam por meio de cada palavra, de cada frase que nós articulamos com um propósito, com um desejo, com uma motivação. Então, nós precisamos aqui entender um pouco mais, irmãos. Quer conhecer o coração de alguém? Observe mais o que ele fala. Eu costumo exemplificar essa questão todas as vezes que eu me reúno com os meus irmãos. Na minha família nós temos 2 irmãos músicos, que são, além de profissionais em música, eles são apaixonados por música. E todas as vezes que a gente conversa com eles, irmãos, a gente está conversando e a coisa sempre vai parar em música. E por que isso acontece, irmãos? Porque para eles isso transborda no coração, está lá no coração, é o assunto do coração, é algo que apaixona a eles. E assim é com todos nós. Então, quando nós ouvimos alguém falando, se nós atentarmos um pouco mais, se nós emprestarmos o nosso ouvido à fala alheia, nós conseguiremos, irmãos, perceber o coração alheio, o coração de cada pessoa. E Jesus nos diz isso. Nos diz isso porque ele está diante de um público, de uma audiência, os fariseus, que falavam, mas a hipocrisia do coração dele, das palavras dele, condenavam eles, mostravam que eles não tinham nada de Deus. Mas Jesus ainda vai nos mostrar mais ainda com relação a essa questão da contaminação por meio da língua. E aí ele vai dizer lá em Mateus capítulo 15, versículo 18, ele diz assim, Mateus 15, 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Deixa eu contextualizar aqui para vocês. Jesus estava diante dos legalistas, fariseus, que diziam o seguinte: ninguém pode comer se antes não lavar as mãos. Então, para os fariseus era uma contaminação, uma impureza, um ato impuro alguém comer sem lavar as mãos, sentar à mesa sem lavar as mãos. E aí Jesus vai dizer para eles: olha, vocês estão dizendo que o que contamina vocês é o que entra, mas o que contamina vocês é o que sai. E por que o que sai? Porque é no coração que há todo tipo de pecado, de perversidade. Logo, o que está no coração se externaliza, vem para fora por meio de palavras. E quando isso sai por meio de palavras, isso gera pecado em você, isso contamina você com o pecado. Agora, voltando para o que Tiago nos diz aqui.
Ele diz que a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. O que é que Tiago está fazendo? Ecoando o que Jesus ensinou. Que quando você fala e fala, deixando extravasar aquilo que está no seu coração, as intenções más do teu coração, você se contamina. Todo o teu corpo, toda a tua vida está contaminada pelo pecado. Antes que você se julgue capaz de dominar a língua, eu quero lhe dizer que isso é muito difícil para nós, irmãos. Muito difícil porque somos pecadores. Porque muitas vezes até achamos tão natural falar algo da vida de A ou B, ou julgar, ou dizer algo acerca de A ou B, que não nos damos conta de que aquela ação não provém de Deus, não provém do Espírito, mas provém do diabo mesmo. Irmãos, nossas palavras, elas serão bênção a partir do momento que o nosso coração for mudado por Cristo. Jesus, irmãos, veio a esse mundo para colocar em nosso coração uma nova maneira de falar, uma nova maneira de dizer aquilo que está no nosso coração. Não o pecado que está lá, mas agora as virtudes do Espírito Santo. Ele muda as palavras que saem dos nossos lábios, palavras torpes. Você sabe o que é uma palavra torpe? Uma palavra suja, imunda. Seria equivalente a alguém chamar um palavrão daqueles bem horríveis. Palavra torpe. Paulo vai dizer: não saia da vossa boca, da boca de vocês, nenhuma palavra torpe. Tem crente que acha que é normal chamar palavrão. Não tem nada de normal, é muito anormal, meu irmão. Será que seu filho tem presenciado, ouvido de você palavras puras, palavras que exaltam ao Senhor? São palavras torpes mesmo. Irmãos, palavras torpes não mais brotarão na vida daqueles que vivem em Cristo Jesus. Como assim, pastor? É Cristo, eu não vivo mais a vida que eu estou todos os dias buscando edificar dentro do meu coração, é a vida de Cristo Jesus. E Deus, irmãos, derrama o seu favor sobre mim e sobre vocês, para que vocês possam fazer com que Cristo cresça em vocês. Se você está aqui nessa noite e não tem condições de controlar, dominar a sua língua, eu quero lhe dizer, não é só vocês, todos nós temos dificuldades de dominar a nossa língua. Mas nós temos da parte de Deus a graça em Cristo Jesus, a vida de Cristo Jesus, que é o nosso padrão, e temos, irmãos, a força que Deus nos dá por meio do seu Espírito, para que os lábios de Jesus, a língua de Jesus, seja também a nossa língua. Não caia no caminho do tolo. Já falei em outros momentos aqui, porque o tolo já julga todo mundo e não consegue ver o seu próprio coração. O tolo sempre acha que fulano e beltrano e cicrano são sempre os linguarudos, os mexeriqueiros, os semeadores de contenda, mas o tolo não consegue olhar para o seu coração e perceber que no seu coração, irmãos, habita o mal, que nos seus lábios, irmãos, as palavras às vezes são tão ferinas e machucam tanto, que você possa ver a necessidade que você tem de pedir a Deus mais graça, de pedir ao Senhor mais favor para que o Senhor domine você. Eu quero lhe dizer que se você pedir de todo o coração, que os lábios de Jesus, que a língua de Jesus seja a sua língua, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar essa graça. Concluindo aqui as minhas palavras, irmãos, hoje nós vimos aqui um pouco do poder e do perigo da língua, e eu queria só recapitular para você, para que você possa guardar no seu coração. Primeiramente, vimos aqui que o nosso dever é controlar as palavras que saem dos nossos lábios. É nosso dever. Eu não estou falando que você vai conseguir aqui, mas eu estou dizendo aqui que você precisa buscar, que você não pode relaxar e dizer, não, está tudo tranquilo aqui, está tudo controlado. Você precisa pôr freio na tua língua. Você precisa assumir o controle do leme da tua língua, para que a tua vida possa ser conduzida de forma consciente, para que não seja o teu coração a governar as tuas palavras. Certamente glorificaremos a Deus quando dos nossos lábios saírem as palavras de Cristo. Segundo, vimos aqui que devemos usar as palavras para feitos grandiosos,
feitos que abençoem nossos irmãos e não para causar estrago na vida alheia. Às vezes, irmãos, eu até vejo pessoas que são difíceis de dar um elogio, são difíceis de elogiar o outro, mas quando recebem algo, querem todo o elogio, não semeiam palavras. Peça a Deus que mude a maneira como você tem usado suas palavras, para que você de fato possa fazer grandes coisas na vida do seu irmão, para que ele possa lembrar que as palavras que saíram dos teus lábios foram palavras que naquele dia foram como bálsamo na ferida dele, que foi como um vigor de Deus para te erguer, te levantar e te fazer prosseguir. Peça a Deus que te livre dos estragos que a língua pode causar em você. Ah, pastor, mas a essa altura o estrago já foi feito. Pois agora você precisa pedir mais graça para agir com sabedoria, juntando os cacos daquilo que você quebrou, endireitando aquilo que precisa ser endireitado. E a palavra do Senhor, ela nos mostra uma graça maravilhosa, a graça do perdão, de chegar para quem você ferir e dizer: minha filha, meu filho, meu amor, minha querida, eu pequei, eu errei, eu falei o que não deveria ter falado. E se for em tempo ainda, se o coração a essa altura já não tivesse fechado, endurecido, se distanciado de você, certamente o coração vai ser mudado. Agora não fique esperando, não foi nada demais. O coração, ele racionaliza fácil, né? Naquelas condições, qualquer pessoa diria: o que eu disse está resolvido. Não seja tão tolo assim, meu irmão. É Cristo quem habita em você, é o Espírito Santo quem está em você. Peça graça a Ele, peça graça a Deus. Senhor, me dá do teu favor, derrama a tua bênção sobre a minha vida, para que eu possa usar a minha língua para consertar, para contornar aquilo que eu entortei, para que eu possa abençoar a vida das pessoas com quem eu tenho convivido. Então, irmãos, devemos usar as nossas palavras para grandes feitos e ter cuidado para não causarmos estragos. Por fim, se cuidarmos da língua, não nos deixaremos contaminar com o pecado. O pecado está aí dentro de você, doido para sair. Ele fica o tempo todinho na brechinha assim, esperando a oportunidade, para que na hora certa ele, você abre a porta e ele saia. E às vezes tem alguém que está lá catucando, mexendo, né? Para que a porta se abra e para que o pecado venha para fora. Às vezes a pessoa está em casa catucando a gente, né? Irritando a gente, tirando a nossa paz, dizendo palavras que machucam, para que o pecado lá do nosso coração faça salte. Conheça-se um pouco mais. O pecado está lá batendo na porta, mas cabe a você, como disse Deus lá a Caim, né? Cabe você dominá-lo, não deixar que ele saia. Você hoje tem a consciência, o pecado está lá, mas você também tem o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, que te dá força para você dizer: não, vai sair, não vou me deixar contaminar por esse pecado. E ali você retém a força do inimigo, na hora daquela vontade de chorar, de gritar, de fazer alguma coisa, mas faça tudo isso, menos deixe que o pecado saia, porque depois que ele sai, irmãos, o estrago é grande. E se ele usar as nossas línguas, aí é que o desmantelo está feito. Que Deus nos ajude, irmãos. Mais uma vez eu lhe digo, você tem passado lutas nessa área da língua, peça a Deus graça, peça para que a vida de Cristo cresça em você, o domínio próprio de Cristo esteja em você, e certamente o nosso Deus, que é bondoso e misericordioso, vai te abençoar em nome de Jesus. Amém?